Bom dia. Muitos se perguntam por que esse cara posta esses vídeos dessa maneira, arriscando a sua integridade física, seu emprego, tudo que você acha. Eu não preciso de mais nada, eu preciso só do emprego para sobreviver. Mas Deus dá o emprego a quem Ele quer. Porque tudo são coisas de Deus aqui na terra. Nada aqui são do inimigo. Nosso inimigo, sabemos que é o Satanás. Se você é seu inimigo também é Satanás, o meu também é. Então vamos ver aqui então, que fala sobre... Preparei um texto aqui da Bíblia, que eu vou ler. É o 15. É o Apocalipse 13. Mas primeiro eu quero relatar um problema aqui na escritura, lá que fala que o dragão ficou parado, ele fez guerra com a mulher, né? E a serpente fez guerra com a mulher, a serpente original, chamada Diabo e Satanás, o Satã, né? E ele fez guerra e não conseguiu prevalecer com o filho da mulher, né? Com o recém-nascido Cristo. Aí ele então ficou parado na areia do mar para travar guerra com os filhos da mulher e com o próprio Cristo, quando ele tivesse adulto, e com a mulher, né? Mas foi dado uma asa de grande águia, mas veio mas a terra veio em ajuda da mulher, e abriu a sua boca e tragou o rio que saíra da boca do dragão, né? E o dragão ficou furioso com a mulher e foi travar guerra com os remanescentes da sua semente, que observava os mandamentos de Deus e que tem a obra de dar testemunho, quer dizer, o próprio filho dela, que é o Cristo, que é o filho dessa mulher grávida, que está no Apocalipse 2. Então lá se cumpriu esse Apocalipse número 12. Então agora vamos ler o 13, quando o dragão, porque muita gente pensa, o dragão foi lançado para baixo, para a terra, quando? Foi lançado antes da mulher dar a luz, porque que fala, dragão, houve uma guerra no céu, no Apocalipse número 12, e rompeu uma guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam com o dragão, e o dragão batalhava com seus anjos, e batalhava contra Miguel, mas não prevaleceu, nem se achou lugar mais para baixo, para eles, no céu, e foi lançados para baixo a serpente original, chamada Diabo e Satanás, que está desencaminhando toda a terra habitada, e foi lançado para baixo junto com ele os seus anjos. E ouvi uma voz dizer: regozijai-vos dos céus e todos aqueles que neles residem, porque foi lançado até vós, que foi tirado do céu o acusador de nossos irmãos, o qual os acusa dia e noite perante o nosso Deus. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do seu testemunho, e não amarram as suas vestes, nem mesmo ao encararem a morte. Tá vendo? Nem mesmo ao encararem a morte. Por esta razão regozijados os céus, e vós que neles reside, e ai da terra e do mar de gente, porque desceu até vós o diabo, tendo grande ira, sabendo que tem um curto período de tempo. Então tá aí. Esse é o Apocalipse número 12. Agora vamos ver, eu só falei aqui em partes, só para você saber quem era a mulher que estava grávida. A mulher que estava grávida era Maria, né? E depois que ele não conseguiu conseguiu matar os remanescentes, o filho da mulher, recém-nascido. Ele é tão covarde que ele queria matar ele recém-nascido, para nem nascer, né? Depois que nascesse, ele matava recém-nascido. Não conseguiu, porque um anjo apareceu a José, né, que é a asa da grande águia, que apareceu a José e falou para ele fugir para o Egito, que ali havia um lugar preparado para ele por um tempos, e metade de um tempo, que é 1260 dias. Ora, a fera que vi
era semelhante a um leopardo. Tá vendo? E vi ascender do mar uma fera, com 10 chifres. Por que essa fera tinha 10 chifres? 10 chifres, né? E 7 cabeças. E nos seus chifres 10 diademas. E nas suas cabeças nomes blasfemos. Então aqui se identifica a fera. Por que ela tem 10 chifres? 10 chifres é 10 reis. A fera. Sabemos que quando essa fera se excedeu, ela erradicou 3 reinos. Então por isso ela se parece com o leopardo, que ela erradicou a Grécia, mas os pés dela eram de urso, ó, leopardo. Ora, a fera que via era semelhante a um leopardo, mas os pés eram do urso, Medo Persa. Leopardo, Alexandre o Grande, o urso, Medo Persa, e a sua boca era como de um leão, né? E a sua boca, leão, a Babilônia Grande. Ele também travou guerra com a Babilônia e venceu. E deu à fera o seu poder e o seu trono e a grande autoridade. O dragão deu à fera o seu poder e o seu trono e a grande autoridade. Agora que vamos falar dos 10 chifres. Quando essa fera se acendeu e erradicou esses 3 reinos, que tinha a boca, que tinha, parecia um leopardo, o outro um urso, e o outro um urso com 3 costelas. O urso com 3 costelas porque ele tinha erradicado 3 reinos também. E a sua boca era como a boca de um leão, quer dizer, Babilônia, a antiga Babilônia grande. Então quem mata alguma coisa fica com o seu prêmio. Então se ele matou Babilônia, essa fera, obviamente ia ter o nome mais na frente, não agora no começo, mas agora ela chama só de fera por enquanto, mas no futuro ia ter o nome de Babilônia. Então vamos ver quem seja essa fera. Vou soltar um pedacinho de um trecho de um filme aqui. E vi e ele aqui também fala. E vi uma das suas cabeças como abatida de morte, mas o golpe mortal que sofreu foi curado. Tá vendo? Depois eu vou explicar. Primeiro eu vou explicar uma coisa, depois eu vou explicar outra. Como o que seria esses 10 chifres e essas 7 cabeças. 7 cabeças são 7 montes. Esses 10 chifres, 7 cabeças e depois as diademas, né? Então as 7 cabeças que viste eram 7 montes: Palatino, Aventino, Quirinale. Depois eu vou falar isso aí. Espera aí. Primeiro eu vou concretizar aqui que eu estava falando para você. Vi-se ascender do mar. E vi uma das suas cabeças como abatida de morte. Também vou falar. Mas o golpe que mortal foi curado. E toda a terra seguiu a fera com admiração e adoração. O dragão, porque dera autoridade à fera. E adorava a fera com as suas palavras. Quem é semelhante à fera? Quem pode batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca que falava grandes coisas e blasfêmias. Tá vendo? Grandes coisas e blasfêmias. Vamos ver então quem é a fera então? Ó. Nomes e em suas cabeças nomes blasfemos. Então, ó, a fera que visse ascender do mar. O dragão ficou parado na areia do mar. E vi ascender do mar uma fera, com 10 chifres e 7 cabeças, e nos seus chifres 10 diademas, mas nas suas cabeças nomes blasfemos. Vou assistir um pedacinho de um filme aqui que eu preparei para vocês verem quem era a bendita fera, porque aqui vai falar. Ouça. Estou à porta e chamo. Se existir
qualquer um que me ouve e abre a porta para mim, irei até ele. Comerei com ele e ele comigo. Obviamente, essa palavra aí, que fala aí na Bíblia, que fala nas Escrituras, é a palavra de Cristo, é Cristo falando. Em 1 de Apocalipse tem essa palavra: eu cearei com ele e ele comigo. Então vamos ver aqui agora quem seria a besta. Oh, meu Deus. João. Escreve à igreja de Éfeso que as pessoas ouçam o Espírito do Senhor, entendam e se convertam de coração. O Apocalipse. Tu me garantistes, general, que... João, escreve à igreja de Éfeso que as pessoas ouçam o Espírito do Senhor, entendam e se convertam de coração. O Apocalipse. Senado Romano, 90 depois de Cristo. Eu, César, Augusto, Titus, Flávios, Domitianos, o Senhor do Império, nesse momento me declaro divino. Este é o nascimento de um novo dia. O universo inteiro se lembrará dele como o dia do renascimento, a chegada do reino do Deus Domitianos. Fazendo o papel. Então tá aí, meus amados. Vocês viram aí o Deus Domitiano, o Deus do renascimento da fera, da besta. A besta que se acendeu do mar de gente. Então fala que essa besta vinha com blasfêmia. Já vimos aí a blasfêmia na boca da besta. Agora vamos ver então. E vi ascender do mar uma fera com 10 chifres e 7 cabeças, né? E nos seus chifres 10 diademas. Já vimos que no Apocalipse 17 essas 7 cabeças significa 7 montes, que a única cidade, e fala que também que ela é uma cidade, né? Que essa fera também. A mulher representa uma prostituta, uma religião infiel, uma prostituta. Então,
já vimos aí então que ela está assentada, a mulher do Apocalipse 17 está assentada sobre a besta, né? Sentada sobre a besta. A besta é a cidade. A mulher está sentada sobre a cidade. Essa mulher assentada sobre a cidade. Então vemos que a mulher é uma igreja infiel. E a fera é a cidade. E as 7 cabeças é nada mais e nada menos do que os 7 montes onde a cidade está assentada. E os 10 chifres e as 10 diademas são 10 reis, com nomes blasfemos, né? E nas suas cabeças, nome blasfêmios, quer dizer, adora aquilo que não é real, adora a prostituta, adora a igreja infiel. Porque sabemos todos nós que nós somos a igreja de Cristo, não uma feita por mão de homem. Então, os 7 montes, os 10 chifres que vistes, é quando ela se excedeu, ela também erradicou 10 reis. Ó, anglo-saxões, Inglaterra, germanos, Alemanha, visigodo, Espanha, francos, França, burgundos, Itália, burgundos, Suíça, desculpa, errei, lombardos, Itália, burgundos, suíças, suevos, Portugal, érulos, estrogodos e visigodos. Quando ela subiu, ela erradicou 3 reinos, que fala no Apocalipse 17, érulos, estrogodos e visigodos, arrancado com a raiz de tudo, que fala no livro de Daniel, né, das 4 esferas. Ora, a fera que vi era semelhante a um leopardo, porque no comecinho, quando ela subiu, ela radicou 3 reinos. Tá vendo? Vamos ver quem seja esses 3 reinos. Leopardo. Qual no livro de Daniel é leopardo? Daniel Alexandre o Grande, leopardo. Então vamos ver aqui o outro, que é a Grécia. Os pés como os pés de um urso, Medo-Persa. A boca era como a boca de um leão, Babilônia. Ela radicou, quando Roma subiu, erradicou esses 3 reinos. E o dragão e a fera, ó. E o dragão deu à fera o seu poder e o seu trono, e grande autoridade. Satanás infiltrou lá dentro. Então quando foi que Satanás desceu? Vemos aqui que foi quando Miguel e seus anjos fizeram batalha contra o dragão e os lançou para baixo. E ele ficou parado para fazer guerra com o recém-nascido, Cristo. Mas não deu conta, porque um anjo avisou ela e ela foi para o deserto. Então vamos ver aqui então o que fala mais na Bíblia sobre essa fera. E vi uma das suas cabeças como abatida de morte. Vamos ver qual reino, qual das suas cabeças que foi abatida de morte. Então vamos ver. Vemos que aqui uma das suas cabeças era abatida de morte, né? Teve um ano que aqui é 5 montes: Palatino, Aventino, Quirinale, Célios, Campidóglio, Esquilinos, Aventino, né? E Aventino. E Viminale, quer dizer. Viminale, Aventino é o segundo. Olha lá, vou ler todinho de novo, vou repetir. Palatino, Aventino, Quirinale, Célio, Capidóglio, Esquilino, Viminale. São 7 montes, né? Porque uma dessas suas cabeças tinha que ser abatida até a morte. Em 1778 ela foi abatida até a morte. Um desses montes foi abatido,
que é o Esquilino. Foi varrido do mapa, mas depois ele se excedeu de novo, Esquilino. Então é a sua cabeça batida de morte, que significava um monte daquele local. Aquele monte se levantou contra ele. Em qual tempo que ele foi abatido de morte? Quando surgiu a igreja protestante, a filha da prostituta, com o Lutero, Martim Lutero. Naquele tempo, aquele povo daquele monte de Esquilino ficou contra. Aí aquele monte foi abatido até a morte por ela mesma, mas ficou curado. Agora vamos ver aqui. E vi uma das suas cabeças como abatida até a morte, que vemos que ficou curado. Agora vamos ver. Vou ler aqui. E toda a terra seguia a feira com admiração, e adoravam o dragão, porque dera autoridade à fera, e adoravam a fera com as suas palavras. Quem é semelhante à fera? Quando erradicou essa cabeça, quem é semelhante à fera? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca que falava grandes coisas e blasfêmias. Está vendo? Blasfêmias. Já vimos aqui que ela fala blasfêmias. E foi-lhe dada autoridade para agir por 42 meses, quer dizer, 1260 dias. Você pode fazer a conta aí, você vê. 42 meses, né? Pode fazer a conta aí que dá 1260 dias. Eu faço aqui na calculadora e dá certo. Abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e da sua residência, mesmo dos que residem nos céus. Está vendo? E foi-lhes concedido travar guerra com os santos e vencê-los. Matou todos, matou o Cristo, matou os profetas, matou todo mundo. Quem que tinha esse tal poder? O Império Romano, juntos com os fariseus e os saduceus. Ali formavam a primeira fera. Tanto os judeus quanto o Império Romano formavam, eles em conjunto, formavam a primeira fera. E foi-lhe dado autoridade, sobre toda a tribo e povo e língua e nação. Por que fala que foi dada autoridade? Porque quando foi 1538, os bárbaros se erradicaram, mas em 1798 a 1929, essa fera de novo exerceu seu poder com o Tratado de Latrão, né? Então ela foi curada. E ela ganhou o poder papal, né? De novo. O mesmo poder papal. E todos os que moram na terra adoraram o nome, e nem sequer um deles está escrito no rolo da vida do Cordeiro, porque não adora o Cordeiro, adora uma igreja feita por mão de homem, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tiver ouvidos para ouvir, ouça. Está vendo? Cristo no Novo Testamento ele fala muito essa palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se alguém é destinado ao cativeiro, ele vai ao cativeiro. Por quê? De 1798 a 1929, né, o general veio, prendeu o papado, né, ele foi destinado ao cativeiro. Se alguém destinar a cativeiro, ele vai a cativeiro. Então ele foi a cativeiro. Se alguém matar com a espada, terá de ser morto com a espada. Então ele foi morto à espada. Mas com o Tratado de Latrão, quer ver, aqui que significa perseverança e a fé dos santos. E eu vi que a fera ascender da terra, e eu vi outra fera, aqui vai se exceder, com o Tratado de Latrão, vai se acender outra fera, com o tratado, que é quando
eles repõem o Vaticano no seu local. Observa aqui para você ver. No 11, aqui já começa outra fera. Eu vi outra fera se acender da terra, e ela tinha 2 chifres. 2 chifres. Por que 2 chifres? Um era o de Roma, né? E o outro era o de Constantino, né? Então era o papado, esse papado que surgiu aqui, né? De 1538 a 1798 era um papado, mas de 1700 era outro papado, que era outra fera. Então era essa aqui. E eu vi se acender outra fera da terra, porque não era do mar, de gente, era da terra, né? E ela tinha 2 chifres semelhantes de um cordeiro, quer dizer, se fingia de bom, mas por dentro era lobo devorador. É semelhante a de um cordeiro, quer dizer, Constantino e o papado. Aí juntou os 2 para poder virar um só. Mas começou a falar como o dragão, tá vendo? Começou a falar com o dragão, por fora a pele de cordeiro. Mas foi a maior matança de gente nessa época. Aí começou o tempo das caças às bruxas. Todo mundo que fazia um chá era bruxo, tinha que morrer. Todo mundo que lesse a Bíblia, só ele podia ler a Bíblia. Ninguém mais podia ler a Bíblia, ninguém entendia. A Bíblia foi transfigurada em latino e a toda adulterada. Porque lá em Apocalipse mesmo fala que o cordeiro vinha com as vestes salpicadas de sangue. Quer dizer, toda a escritura adulterada, né? Mas é o que temos hoje. Mas mesmo assim, Cristo fala: eu pegarei os que pensam ser sábios com sua própria astúcia. E aqui na Bíblia ele prega. E exerce toda a autoridade da primeira fera. Tá vendo? Toda a autoridade do papado antigo e do Império Romano de 1538 a 1798. E exerce toda a autoridade da primeira fera à vista dela. Por que que à vista dela? À vista dela, a autoridade da primeira fera à vista dela. Quer dizer, à vista do Império Romano, à vista de Constantino, né? Não foi ele que iniciou o falso cristianismo. Então, à vista dela. E ela faz guerra, ó. E ela faz a terra e todos os que moram na terra adorar a primeira fera, o papado. A primeira fera, o papado, de 1538 a 1798, o papado. A primeira fera, cuja o golpe mortal ficou curado. Aquele golpe, o golpe de Roma, que foi morto. O golpe de novo, o outro golpe mortal, os 2 golpes mortais que teve no Tratado de Latrão. Adorar a primeira fera, cujo golpe mortal ficou curado. E ela realiza grandes sinais, para fazer até mesmo fogo descer do céu para a terra, à vista da humanidade. Tá vendo? E ela realiza grandes sinais, para fazer até mesmo fogo descer do céu à vista da terra e da humanidade. Então aqui você viu que ela já teve filhos. Esse aqui é os remanescentes da mulher. E ela realiza grandes sinais para fazer. Tem muita gente que fala, grita no meio da rua, fala: ó, hoje vai descer fogo do céu, Cristo está aqui. Você vê a blasfêmia grande, Cristo não está ali. É uma blasfêmia muito grande e fala que vai descer fogo naquele lugar. Hoje vai descer fogo nesse lugar. Você já viu falar isso? Então vocês veem, esses é os anticristos. É a prostituta e as filhinhas delas. E desencaminha os que moram na terra. Por que elas desencaminham os que moram na terra? Desencaminha porque quem morreu pelos pecados é Cristo. E eles falam que o salvamento é na igreja. Se você não for na igreja, você não é salvo. Então, tá aí. A igreja é você. Eles falam que a igreja é feita por mão de homens. Deus não habita em templo por mão de homens.
Deus habita em templos feitos por mão dele, que é o ser humano, por causa dos sinais que lhe foi concedido realizar à vista da fera. E a passo que diz aos que moram na terra que façam uma imagem, tá vendo? Uma imagem da fera que sofrera o golpe à espada e que ainda assim reviveu. Quer dizer, a imagem da fera e reviveu. Que imagem seria essa? A própria fera, só que o retrato, a sombra da católica. A sombra da católica são as filhinhas dela. E foi-lhes concedido dar fôlego à imagem da fera. Quer dizer, dar fôlego que deixar ela prosseguir junto com as filhinhas. A mamãe não vai jamais matar as filhinhas, porque as filhinhas estão ali. Às vezes fala da mãe, porque filho fala mesmo da mãe, mas deixa, está tudo misturado ali. As filhinhas, a mamãe não vai matar os filhinhos dela, não. A imagem da fera, de modo que a imagem da fera falasse e fizesse matar todos os que de modo algum adorassem a primeira fera, tá vendo? Se você não adora a igreja, eles fazem que os governantes matem você, né? E fazem também que você é do demônio, que você prega por Beelzebul, igual o seu mestre, igual o nosso mestre pegava, porque eles falavam que o mestre nosso Cristo pregava por Beelzebul. Não vai falar que a gente prega também por Beelzebul? Vai falar assim, vai falar coisa muito pior ainda. E ela põe todas as pessoas em compulsões, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, para que dê a estes uma marca na sua mão direita, uma marca na sua mão direita ou na sua testa. Então, olha aqui a marca, pap, 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 pap. A cruz, faz uma cruz, sendo que Cristo morreu foi no madeiro, não foi numa cruz. Então, é o sinal da mão direita em conjunto com a testa. Muita gente não entende essa. É o sinal da sua mão direita. E para que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tiver a marca. Comprar ou vender, aqui não está falando de coisas literais. Está falando de comprar, não coisas para a gente comer. Que coisa você não precisa nem comprar, você troca uma coisa em troca da outra e sobrevive. Aqui fala comprar ou vender o reino de Deus. É para que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tiver a marca. Tá vendo? Ninguém pode entrar no reino do céu se não tiver aquela marca, né? Um guardês, né? E o número da fera, e o seu número é o número do seu nome, né? Aqui é que está a inteligência e a sabedoria. Quem tiver inteligência, calcule o número da fera, pois é número de um homem, e o seu número é 666. Então, quer dizer que essa fera tem um número e um nome. Então, o nome seria Iones Pavlis II. Esse é o nome da fera. Capítulo 17 eu vou postar ele também, aí eu vou falar esse significado. E também, só para vocês terem mais ou menos em mente, para vocês irem aprendendo. E também, Vicarius Filidei, que sabemos muito bem que o número dessa fera não é o número nosso, é o algarismo romanos, e cada letra representa um número. Aí vocês fazem a conta, aí vocês vão saber que número seria esse, né? Então espero que gostem do vídeo, passem o vídeo para mais pessoas, pois o que está escrito na Bíblia, em conjunto com o que aconteceu na humanidade, né? Você não é obrigado a acreditar, mas é o que está escrito nas Escrituras. Então compartilhe com mais alguém, para que alguém também possa assistir-lo e vê-lo. Vou soltar mais um pedacinho aqui do vídeo, pra vocês verem. Quer ver? Um Deus, enquanto ainda está vivo, é incomum. Roma, Palácio do
espíritos. Meu Senhor e Deus. Viu aí o que seriam as blasfêmias? Tá vendo? A hora que a fera começou com seu total poder. Esses cristãos continuam profanando a minha honra e glória. Especialmente aqueles na Ásia Menor. Tu me garantistes, general, que o último dos apóstolos estava morto. Porém, o seu nome ainda está na boca deles. Viu aí? Tenho certeza, meu senhor, de que João está morto. Eu te conheço. Agora ele fala: você dizes que está morto. Mas olha só o que ele fala. Tu dizes morto. Mas o mito está vivo. O mito está vivo. O Deus Domitianos não vai tolerar isto. Tu darás a esses cristãos o ultimato. Eles têm 28 dias para me reconhecerem como Deus deles. Seu único Deus. Se eles resistirem, tu acabarás com eles. César, Augusto, Titus, Flávio, Domitianos, o Senhor do Império. E abre a porta. Continuam profanando a minha honra e glória. De um novo dia, o universo inteiro se lembrará dele como o dia do renascimento, a chegada do reino do Deus Domitianos.